ansiolítico dos bebês. A maioria das mães já carrega umas 2 ou 3 na bolsa da maternidade, tendo certeza de que vão precisar. Em inglês, ela se chama Pacifier, o pacificador. Olha só. Pra mim, ela é um catisco de uma Yorkshire desse tamaninho aqui, ó, que a gente vai colocar aqui na tela, que é a minha chupeta. Eu sou Fabíola, do Parentalidade e Consciência, e para falar sobre Tirando a Chupeta, eu trouxe a doutora Marcele Leite, querida odontopediatra. Tudo bom, doutora? Tudo bem, um prazer estar aqui com você hoje, Fabíola. Obrigada. Fala sobre a sua carreira, sua profissão, sua trajetória profissional, como você chegou até aqui. O que você mais gosta na nossa profissão? Gente, eu sou ortodontista, vou abrir um parênteses aqui, né? Hoje eu estou como host, mas eu acho que esse papo vai ser gostoso, porque nós somos 2 defensoras de bons hábitos orais. Verdade, né? verdade. Mas conta sobre sua trajetória profissional, fala um pouco pra Sim. gente. Bom, eu estou formada há 19 anos, né? E desde que eu escolhi minha profissão ainda criança, porque eu queria ser dentista, eu já sabia que eu queria ser dentista de criança desde 6 anos de idade. Gente, que tudo. Então, totalmente decidida, muito nova, né, com a profissão, e é uma coisa realmente que eu amo. E a pós-graduação veio decidido porque já estava tudo definido, né, desde a minha infância. E aí eu segui a carreira da odontopediatria, onde eu exerço clinicamente no consultório, né, nessa jornada desses 19 anos. Nesse processo eu já fui, né, servidora pública, então já tive em projetos de saúde pública, em escola, dentro de posto de saúde, também já trabalhei em empresas corporativas, né, como dentista, atendendo tanto como clínico geral, né, que acolhe a família, os adultos, mas também as crianças como odontopediatra, né, onde até a gente já foi parceira um pouco de trabalho, foi ali onde a gente se conheceu, né, e já viajei para a África para fazer trabalho voluntário como dentista, né, o que me deu uma bagagem, uma visão um pouco fora da caixinha, né, de consultório. E na minha última oportunidade corporativa, eu tive uma equipe multidisciplinar, né, onde eu cresci bastante. A gente montou uma sala de amamentação, junto com um pediatra, com apoio, né, do banco de leite aqui do nosso estado, do Espírito Santo. E ali eu tinha a ginecologista, a gente fazia o atendimento à gestante, já orientando, junto com a equipe de enfermagem, com a vacinação. Então, foi uma experiência muito gostosa, né? Hoje eu estou só no consultório, mas curtindo e trazendo toda essa bagagem aqui para alcançar os objetivos, que é cuidar da saúde das crianças. Ai, que maravilha. Então, vamos lá. Chupeta. Dar ou não dar? Eis a questão, né? Eis a questão. É um tema polêmico, né? Muito polêmico. Porque como mãe, a gente também vivencia muitas experiências, né? A gente sai como dentista, né, da faculdade, da pós-graduação e fala, meu Deus, não posso dar nunca chupeta para o meu filho, porque de fato ela traz muitos malefícios, né? E são sobre esses malefícios que a gente precisa dizer, né? Primeiro, o porquê que a gente acaba procurando a chupeta, né? Nós procuramos por desespero, porque estamos vivendo um puerpério, por falta de rede de apoio, porque às vezes você está num momento delicado da sua vida e junto com o puerpério isso fica muito difícil, né? Toma uma proporção muito grande, né? Então tem uma série de situações que nos levam a buscar, mas ela tem muitos malefícios. Então, cientificamente já está comprovado. O ideal é que você não dê a chupeta. Não dê a chupeta. Você sabe que quando eu tive meu filho, eu era recém-formada, né? Eu me formei e logo tive meu filho, né? Isso foi 25 anos atrás. Então, eu já era dentista. E carreguei na mala da maternidade aquele monte de chupeta, forcei, tá? Olha, uma dentista, eu forcei chupeta para ele. Não, ele vai chupar chupeta, porque o meu medo maior era que ele chupasse dedo, né? Então, assim, eu desconhecia muito da base ortodôntica, das necessidades de sucção, eu desconhecia, mesmo sendo dentista.
né? Enfim, ele cuspia a chupeta, porque ele foi criança de aleitamento materno, ele mamou bem. Ainda bem que mamou bem. Então, mamou bem. Eu dava chupeta pra ele cuspia, dava chupeta. Eu forcei chupeta, entendeu? Então, você vê assim, tá certo que tem tempo pra caramba, né, Marcele? Acredito que de lá pra cá muita coisa mudou, né? Existe, sim, todo um incentivo ao aleitamento materno, que começa até na questão do parto natural, né? Existe todo esse caminho que tem sido levantado como uma grande bandeira por muitas mulheres, fisioterapeutas, muitas doulas, né? Muito acesso à humanização dentro do processo dessa gestante ali, vivendo aquele tempo novo na vida dela. Principalmente para aquelas que vão ser mãe de primeira viagem ali, né? Que estão na primeira vivência, primeira experiência materna. É algo realmente que precisa ser enaltecido, né? E a busca por informações também trouxe mais acesso, né? Para essas mulheres, informações de conteúdo, de peso, né? Incentivando tanto os cuidados, desde a gestação ao parto natural, né? Que trouxe uma redução de cesarianas, assim também como a questão do aleitamento. Né? Então, eu acho que isso também é um ponto a favor. Então, muita coisa mudou realmente de lá para cá. Mas a gente ainda cede, né? Porque ainda é o objeto, né? Pacificador, né? Exatamente. É o objeto pacificador. Sossega-leão. Sim. Né? É o sossega-leão. E hoje em dia as crianças têm muitos sossegas-leões. Tem vários. É a tela, é a chupeta, né? E até ontem eu estava lendo um artigo falando até da necessidade de comunicação, que às vezes quando você dá a chupeta para a criança, quando ela está se comunicando, você cala. Você cala a voz dela de alguma forma, né? Sim, é uma comunicação não verbal, né? Ela tá ali chorando, expondo uma necessidade, seja de atenção, de colo, de carinho, né? Ou seja para dizer que tá com medo, né? De uma situação nova, seja para dizer que tá com frio, com calor, né? Coisas tão simples, assusta, né? A gente se assusta com o choro, a gente não quer o choro, mas o choro é o comunicar do bebê. Agora tem aquele choro também que deixa qualquer mãe louca, né? Assim, cólica. Sofrido, né? É sofrido, né, gente? Você no puerpério ali, quem fez cesárea, então, porque não pôde fazer um parto normal, mas sofreu todo aquele processo e ali a criança tá chorando, você com os hormônios totalmente alterados. Olha, é difícil essa mulher segurar, até mesmo aquelas que estudaram e se prepararam para não dar a chupeta, né? Acabam, às vezes, acabam cedendo, porque o estresse ali daquele momento leva ela a tomar essa decisão. Né? E aí é um processo que elas vão vivendo, né? Que a gente tem que entender. Outro processo, por exemplo, é o refluxo. Às vezes a criança está chorando com refluxo muito acentuado, né? E aí tem aquela briga do peito, de pegar o peito e tá sentindo um incômodo. E aí a mãe, eu vou dar chupeta porque já tá chupetando muito, tá golfando demais, e eu vou dar chupeta. Então, existem muitas formas, né? Muitas situações que fazem com que esses escapes vão acontecendo. E até era aquela mulher que muito estava decidida a não dar, pelo menos as atuais, né? Eu digo assim, nesse momento, aquelas que estudaram um pouco mais, acabam cedendo. Então, realmente é um objeto que cala, né? Cala ali, pacifica em casa, muito mais assim a questão da mãe até, né? Do que da criança, do que do bebê, né? Então, realmente é um objeto difícil da gente falar que não vai dar, mas que a gente sabe. Pode ser, verdade, pode ser necessário, né? No caso da mãe optar, ou de repente, eventualmente precisa dar, se ela vê a necessidade, existe alguma chupeta que é melhor que outra? No caso, né, as mães me perguntam, vão perguntar para o odontopediatra. Eu recebo essas perguntas no consultório. Pois é. Existe uma lei que está regulamentada desde 2006 que a gente não pode sugerir nenhuma marca ou tipo de chupeta. Nós, profissionais de saúde, não podemos levantar a bandeira nem nessas situações, né? Então, assim, é uma situação delicada porque essa lei foi regulamentada exatamente para os profissionais e para comércios em geral que têm leite, fórmulas,
né, que vendem esses produtos e que não podem expor com lâmpadas ao redor, com promoções específicas, com alguma coisa que chame atenção. Então, para o dentista também é a mesma coisa. Sabe aquele post que o paciente tem entre as arcadas, que você põe uma chupeta normal, uma chupeta que a gente chama ortodôntica. E aí a gente mostra aquele tipo de mordida, né, diferenciada. Ah, não, essa aqui é melhor do que essa. Já é uma indução, né? É visto como uma infração, né, desta lei. E aí é um risco que a gente pouco pensa sobre esses processos jurídicos, né? Mas a gente, na verdade, tem que entender um pouquinho que essa lei foi realmente constituída ali a partir de vários documentos de RDCs, de portarias no Ministério da Saúde, até ser concluída. E o Brasil, nesse ponto, sai na frente de forma internacional, quando a gente compara com outros países, porque, por exemplo, os Estados Unidos, que é considerado uma grande potência econômica, lá não tem nenhuma regulamentação com relação a isso. Você vai perceber que a taxa de amamentação exclusiva lá é 19%. Aqui no Brasil, nós estamos em 40% e chegando, pelas últimas pesquisas, em 54%. O que é um número muito expressivo e muito positivo, né? Para um país que vive uma série de dificuldades e a gente ainda consegue, com saúde pública, despontar uma situação como essa, favorecendo e promovendo saúde para as pessoas, né? Para as crianças, para as outras gerações. Então, isso é um fator muito importante. E aí, essa história de que essa chupeta causa menos problema do que a outra é balela, literalmente, porque todas elas vão trazer consequências na dentição, na deglutição, né? E aí a gente vai vendo que não só isso, né? Mas porque tem mães que colocam, mas falam assim, eu vou tirar, mas ela não consegue tirar no prazo que ela determina, que ela sugere para ela mesma. Ela fala, eu quero tirar. Não, o pediatra me falou que eu posso colocar, e aí eu posso tirar por volta ali de 1 ano e pouco, 2, não, no máximo 2 anos eu tô tirando. Só que chega 2 anos, o menino está viciado nessa chupeta, e você não sabe o que fazer, porque você não quer ver seu filho chorando, sofrendo, porque é difícil. É um objeto que você colocou. E às vezes né? A mãe já tá cansada, sim, a mãe trabalha. Sim. Você sabe que eu vi uma pós-pandemia, então. Nossa. Trabalhando em casa. Nossa, Isso alterou completamente a rotina da família, direto. né? Pois é. Você sabe que eu vi uma propaganda de uma chupeta, tá? Recomendada por pediatras. Estava escrito, recomendada por pediatras. E não pode isso. E né? eu não entendi isso bem, tá? Muita ignorância minha, porque essa chupeta, ela tem uma válvula anticólica. Então, eu não sei como funciona, gente. Será que ela despeja, ela goteja Rivotril? Ou Rivotril não, Lufital. Entendeu? Faz efeito calmante, antigases e tudo. Olha, ortodôntica, recomendada por pediatras. Ou seja, né, uma Brastemp, né? Você pode comprar, que ela vai solucionar toda a sua vida, válvula né? anticólica. Eu não consegui compreender isso. E o que a gente não fala, né? O que não é falado, fica velado. São essas consequências que a gente carrega pela decisão de usar a chupeta. Então, é importante a gente salientar exatamente essa parte. Porque muitas vão fazer a escolha pela chupeta por uma dificuldade lá na amamentação, né? Algumas vão fazer essa escolha pela dificuldade na amamentação ainda, porque estão com dor, porque a pega não está correta. E aí, quando você introduz a chupeta logo no começo, a pega ainda piora, porque há uma confusão de bicos, né? Essa história de confusão de bicos é real. E aí você pode até encontrar uma mãe que vai falar assim, olha, doutora, mas eu dei e ele mamou bem, não tive nenhum problema, não me machucou o peito e a criança ficou muito bem. Ótimo, mas a frequência e a intensidade para um não é a mesma para o outro. Daí a dificuldade, inclusive, de estudos, né, de pesquisas em relação a isso. Porque aquilo que para um é pouquinho, para o outro é demais. E a gente não consegue fazer essa medida funcionar, sabe, para um estudo. Então, os estudos e as pesquisas são bem complexos nesse sentido, porque acaba tendo muito viés, muitas situações que você tem que avaliar os comportamentos de cada um. Por isso que é muito difícil essas pesquisas comprovarem
né, assim, todo o processo, mas tem uma pesquisadora, né, que eu encontrei, eu achei muito fantástico o trabalho dela, é uma fono, né, ela é de São Paulo, e ela defendeu uma tese de doutorado, né, onde dali surgiu, né, todo um guia prático que hoje está no site da ABOPED, que é a Associação Brasileira de Pediatria, né, você pode entrar lá, clicar, que você vai cair num documento que está no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, na SBP. Na SBP. Então, é muito interessante, porque eu estou com esse guia prático aqui agora em mãos, né? É lógico que eu não ia gravar tudo, né, Fabiola? Mas o uso de chupeta em crianças amamentadas, prós e contras, né? Então, é um guia prático, né, onde vai explicando exatamente uma série de situações que podem alterar, porque aquilo que a gente mais ouve as mães falando vai alterar a dentição do meu filho, mas a gente não fala da questão da fala, da deglutição, né, às vezes a criança vai fazer a introdução alimentar e ela tem uma certa dificuldade porque a deglutição não é a mesma, porque ela também usa mamadeira, chupeta, né, e aí ela não teve às vezes um aleitamento exclusivo, né, por muito tempo, né, e altera até a forma da criança deglutir a comida, né? O movimento que se faz com a língua se altera completamente, porque... Uma seletividade alimentar pode estar envolvida com isso. Exatamente. E aí a gente vai vendo uma série de situações, né? Infecções de repetição de ouvido, né? As otites. Então, realmente, a gente vai conhecendo um universo que é muito além daquele que a gente imagina ser visivelmente como um prejuízo na arcada dentária dessa criança, né? E aí, falando nisso, essa pesquisadora, ela também traz umas suposições, assim, muito interessantes no trabalho, que é a correlação de uso prolongado, que é chamado uso prolongado a partir dos 2 anos. Até os 2 anos não é considerado o uso prolongado. Mas passando dos 2 anos, isso é comum no consultório, né? Porque como a gente está falando aqui, as mães falam que vão tirar, mas aí na hora H não tá rolando, porque a criança tá fazendo um escândalo surreal em casa. É a tal da pepetinha. A pepeta, mamãe é tetê e tal, e quer, né? Tem todos os apelidos em casa. Mas ela fala nesse estudo essa relação, inclusive, na hora de tirar, quando a criança vai criando outros vícios e hábitos. Tipo, morder bochecha, né? Chupar a língua, ao invés de morder a chupeta, ou, né? Às vezes ela vai pegar dedo, né? Porque você tira a chupeta e ela vai criar outros vícios, né? De contato ali. Ela quer sugar alguma coisa porque ela está tendo uma necessidade ali neural que não foi finalizada, não foi atendida. E muitas vezes não foi atendida, inclusive, na época da amamentação, né? Porque houve ali algum impedimento. Você sabe que eu li um paper relacionando hábito de sucção de chupeta tardio, tipo 7, 8, 11 anos, substituindo por cigarro, Sim, por fumo. Eu ia falar isso agora. Ou excesso de comida. Sim. Já tem estudos comprovando exatamente isso. A dificuldade que a gente vai tendo de fazer essa remoção, né, antes dos 2 anos, não vai trazendo só um prejuízo ali momentâneo que a gente observa, mas ela vai apenas substituindo um vício pelo outro. Por isso o cuidado, inclusive, quando a gente fala em remoção da chupeta, a gente tem que ter muito cuidado para não ser de forma abrupta. É um processo que eu, dentro do consultório, trabalho muito. E no sentido assim, mãe, você tá pronta? Porque eu preciso que você esteja pronto para, primeiro, não voltar atrás no primeiro choro. Segundo, ser firme para dar muito colo, muita atenção, para você perceber quais são as necessidades do seu filho, porque em algum momento aquilo foi calado para te acalmar como mãe. E agora você precisa entender
a linguagem do amor e da necessidade que seu filho tem hoje. E aí, isso é que é a parte mais difícil, né? A mãe tem que reaprender uma conexão com a criança e entender que aquele choro é por conta disso, é porque ele tá com sono, não é porque ele, né, tá fazendo agora realmente uma birra, né? Qual que é a diferença daquele sono, daquele choro, né? Perdão. Por que ele tá chorando, né? Que é a minha atenção, mas aí eu tô lá no celular trabalhando, eu tô fazendo alguma coisa. Então, é uma forma necessária da gente conversar. E nesse processo de desmame, né, a gente não fala desmame só do peito, desmame da chupeta, inclusive. As mães carregam aquilo que você falou, né, já vai pra maternidade com um monte, né. Eu fui, gente. Eu não fui. Eu falei, não vou dar. Mas é difícil, a gente passa por situações que fazem a gente, às vezes, repensar nossas decisões, né? Porque naquele momento você tá numa situação vulnerável, né? E se você não tem rede de apoio, gente, isso é muito difícil, né? Então a mulher precisa de apoio, sim, nessa fase. E aí, nesse processo de desmame, ela já tem uma coleção de 10 chupetas. E aí, o que a gente vai fazer? Precisamos desmamar, né? A chupeta. Então, primeiro a mãe tem que começar a criar conexão, ela tem que estar pronta para escutar choro, identificar choro, dar colo, contar história, pegar no colo, né? Literalmente criar uma nova conexão com essa criança. Depois, ela não pode andar com 10 chupetas, gente, não tem condição, porque aí é uma briga desleal. Ela tem que começar... Isso, na roupa, né? Aqueles prendedores que a gente coloca na roupa com as naninhas, gente, aquilo causa um prejuízo, né? Você como ortodontista também tá sabe muito. Tá Você muito perto e facilita o favorece, vício. né, na musculatura para promover ainda mais uma abertura na mordida da criança, porque aquilo pesa. Então imagina você indo para academia usando um peso errado, vai sempre, né, promover uma abertura ali no tecido ósseo, né, no desvio dentário, vai trazer esse prejuízo. Então, esse é um segundo ponto, né? Quando a gente fala de desmame, não andar com aquele tanto de chupeta, não pendurar nada, né? Não usar, né, prendedores, né? E aí também tem aquela situação daquelas mães que falam, mas eu li uma receita na internet que você pode passar na chia e falar que tá tudo sujo, cheio de bichinhos contaminados. Aí a criança regala aquele olho e fala, mamãe, fiquei com medo, tem muito bicho. Né? Mas todos os profissionais, na verdade, não incentivam esse tipo de situação em casa, porque não é favorável. É preciso conversar. Ainda que a criança tenha 2 anos, 1 ano, mas você precisa conversar. Filho, vamos... né, diminuir um tempo, e aí você vai fazendo uma redução gradativa. É isso que eu gosto mais de fazer no consultório, que eu vejo que dá mais certo, sabe, Fabiola? Porque acaba sendo menos sofrido para a criança, menos sofrido para a mãe, e eu sempre falo para a mãe, nós estamos caminhando, preciso dar passos e a gente precisa colocar metas. Então, hoje você sai da consulta com a meta de que você já vai reduzir a quantidade de chupeta, você vai começar a escutar mais o choro e não sair prontamente calando com a chupeta, você vai começar a perceber o momento que você também está mais irritada, porque aí você precisa também começar a se autorregular como mãe. Se escutar. Se escutar, né? Que eu a mãe faço precisa, isso? exatamente, porque às vezes o calar ali é porque a gente tá no final do dia cansada, muitos problemas no trabalho, coisas para fazer em casa, fazeres domésticos, coisas de rotina. Julgar, né? Sim, não dá. Gente, não dá, assim. Eu não julgo a mãe que ela decide por oferecer a chupeta. Mas a gente tem que sempre incentivar a questão do aleitamento materno exclusivo, porque ela é dali a fonte neural que vai saciar o desejo. Mesmo que ele esteja ganhando peso, tá tudo bem, e que a gente fala, mas ele tá chupetando, o pediatra falou que não pode chupetar e tal. Realmente é super cansativo para a mulher, porque às vezes a criança realmente, mas ela tem crianças que têm uma necessidade neural muito maior na sucção, né? E outras nem tanto assim. Mas é necessário haver essa possibilidade. Se você pode, então, né, as mães... Hoje a lei trabalhista aqui, né, de ter 4 a 6 meses de licença favorece muito. Isso não acontece, por exemplo, na potência dos Estados Unidos, e por isso também a amamentação lá não é tão assim, né? Porque, leste europeu também, alguns países não da é Europa. uma realidade comum, né, lá fora. E aí a gente percebe que isso é um ganho
para as mulheres trabalhadoras nesse país, que é fantástico. Eu falei, gente, olha que maravilha que nós temos essa oportunidade de estar com o bebê nessa fase tão importante da vida dele e da nossa também, né? Então, por isso que eu acho que é super importante a gente incentivar, teve dificuldade de buscar os consultores de amamentação, buscar os bancos de leite do estado. Aqui no Espírito Santo a gente tem o HPM, que é o Hospital da Polícia Militar. Nossa, já que cansei tem, de lá, gente. Pois é, eu já fui, também fui ali. Sensacional. Profissional de saúde, e eu já usei o serviço, porque eu tava num puerpério também, gente. Então, apesar de todo o conhecimento que eu tive, né, eu tive uma fissura mamária provocada por micose. Não é muito comum, né? Não foi erro de pega. Eu sabia que a pega estava certa, mas aquilo estava incomodando. E aí, por quê? Porque eu não pegava muito sol na mama, ficava abafado, tinha muito leite, vazava muito. Então, era um campo propício para o fungo trabalhar, né? E aí, eu só fui descobrir isso, assim, porque eu não tinha me atentado a essa possibilidade, quando eu fui no banco de leite. E aí, tratamos, cuidamos, melhoramos a posição ali um pouquinho, porque a visão dessa consultora de amamentação pode salvar mesmo. É o dia a dia dela, É o dia a dia dela. Ela pode te salvar de uma situação muito difícil, te salvar de uma mastite, por exemplo, uma infecção na mama muito grave, né? Porque a criança não está conseguindo retirar o leite, e você está ali só aguardando aquele leite ali e causa um prejuízo, uma infecção muito grave, né? Que pode, inclusive, levar à internação. Então, assim, além do banco de leite, né, do Hospital das Clínicas, que também dá um acesso fantástico às mães, né, é um serviço gratuito, público, e eu vou te dizer, é do SUS, e é fantástico, funciona, dá orgulho de saber que esse é um serviço que nós temos gratuito. Gente, sabe? A nossa assim, mão. Assim, porque são mulheres fantásticas, que te apoiam exclusivamente, né, que te dão todo um suporte emocional. Lá no Hospital das Clínicas, inclusive, tem pediatra, né, que ela não tá lá todos os momentos, mas você pode, inclusive, perguntar, olha, hoje ela tá, eu posso aí tirar uma dúvida, né, porque ela tá ali à disposição para ser auxílio, né, tem a fono, quer dizer, é um processo que a gente vive não só no consultório de dentista, né, a gente tem que abrir o leque, o pensamento para uma condição multidisciplinar, onde a gente envolve uma série de pessoas ali em prol da amamentação, né? Porque a gente sabe que levantando essa bandeira, a gente vai promover saúde para um resto de coisa que não é só pela boca. Sim. Né? Eu sou fascinada por aleitamento materno. E reduzir essa questão da necessidade do uso da chupeta, porque a necessidade neural vai ser compensada na amamentação. Né? Eventualmente, essa criança pode até começar a usar a chupeta depois, pode, mas a gente tem que saber que quanto antes a gente tirar, melhor para ela não ter outros hábitos e vícios, né? Assim como a gente vem falando, e até para essa questão do fumo mais tardiamente, da obesidade, porque vai comer excessivamente, né? Porque existe essa correlação, gente, isso não é determinante, mas esses estudos, eles vão mostrando pra gente, apontando os riscos que a gente vai ter, talvez lá pra frente, que hoje a gente não percebe, né? E assim, quando a gente fala, né, a gente estava conversando aqui antes, né, Fabiola, do uso da chupeta ou do dedo, né? Nossa, e é uma outra questão ali, ó. Porque eu atendo no meu consultório o dano. Quando a criança já chega a mim, ela já chega com o problema instalado, né? Então, ela vai a você mais cedo. É verdade. Você intercepta. Então, você passa pelo processo de remoção do hábito, Sim. né? O de conversar melhor com a mãe, o dar ou não dar, o tirar. A odontopediatra encara esse drama todo. O meu drama é consertar o dano. Então, quando já chega a mim, já vem com mordida aberta, já vem com anos de hábito que eu tenho que colocar uma grade na boquinha daquela criança. E é tão difícil isso, né? Gente, eu juro que eu sofro cada grade que eu coloco. Porque é uma barreira abrupta, né? Que coloca ali pra criança não usar o dedo, né? Na sucção. Mas se eu deixo aquela língua ali, eu não consigo fechar aquela mordida. Sim. Então, já chega no meu consultório com dano para ser consertado. E o dano maior, infinitamente maior, é o do dedo. Porque fica com a boca fica com o dedo
tatuado Sim. em toda a E tem cara várias dentada. posições de dedo, né? Porque tem criança que pega o polegar, tem criança que pega o indicador, tem Nossa, criança tem que criança pega que o já indicador coloca a e o fraldinha, exatamente. Tem os uma série de dois. nuances aí que Eu já alteram peguei bastante. uma criança que ela chupava a chupeta e ela chupava a chupeta e a base inferior da chupeta, o plástico. Ai. Ou seja, uma Virava. posição totalmente atípica, né? E também já tem de adultos com sucção digital. 20 e poucos anos. Eu ia falar isso. E que Tem chegava adultos até que mim. chegam a essa fase. E chegou até mim, doutora, eu preciso parar de chupar dedo porque eu vou me casar. Preciso parar de chupar dedo porque eu vou me casar. Uma situação delicada, né? Então, para um você adulto. imagina se para um adulto essa consciência é difícil, você imagina para uma criança. Existe essa necessidade de trabalhar a busca por essa necessidade oral, né? Essa compensação neural que vai acontecendo com o uso da sucção, né? Seja digital ou da chupeta de forma excessiva. É necessário trabalhar com a psicologia junto. Você encaminha muito para psicólogo? Encaminho. Eu faço as tentativas, como você mesmo falou, né? A gente vai pegando aquele processo bem lá no começo. Então, primeiro a mãe fala assim, não, eu dou conta, eu vou tirar tudo e tá tudo certo. Só que aí chega uma determinada fase que eu falo assim, e aí? Tem algumas que conseguem, sabe? Outras, Marcelo, eu não consegui ainda, tá difícil. Eu falei, então a gente precisa se preparar para esse difícil. Nós precisamos conversar sobre isso. Eu tô aqui para dar suporte. E quantas vezes eu fico no celular respondendo essas mães, dando apoio moral. Jura? Muito, Ai, que coisa boa. muito. Porque é o seguinte, eu não posso simplesmente jogar a bomba e falar, se vira, e não ser apoio e suporte para essa mulher. Eu não acho isso justo, sabe? Então, assim, realmente as mães sabem que podem contar, porque eu acho que ela não vai ter esse suporte, muitas vezes, da própria família. Então, se o profissional de saúde não for um profissional que dê o mínimo desse suporte e incentivo, como que essa mulher vai se sentir acolhida? Né? Porque é muito fácil chegar e falar, olha, tira tudo. Mas peraí, eu sou mãe, eu sei como é estar do outro lado. E se você tem apoio, ótimo, mas se você não tem, fica muito difícil. Você parece uma gota no oceano, né, nadando. Às vezes, ao contrário. em casa, ela não tem suporte. Sim, né? às vezes dentro de casa, porque a avó vai falar, não, que absurdo, eu sempre dei, e por que você Molhava quer tirar? no mel e dava pra criança, no Exatamente, açucrinha. né? Então, assim, são situações que a gente realmente vai vendo e vivendo, né? Então, por exemplo, a última paciente que estava passando nesse processo, a mãe fez essa transição entre o Natal e o Réveillon. Eu estava viajando, mas eu estava ali respondendo. Mãe, força aí, calma. Senta do lado, vai contar a história, faz a sua oração, faz aquela rotina que traz o bem-estar para sua casa, para você. Nessa hora você tem que levantar todos os valores que você tem, os melhores valores, e nunca pode faltar amor e acolhimento, porque é isso que seu filho precisa, mas vai passar. Só que e por que geralmente as mães fazem nesse período, né? Isso também é importante. Eu sempre incentivo num período de férias da mãe, tá? Do trabalho, porque ela vai passar noites ali sem dormir, tensa. Ai, Senhor. O começo, aquela primeira semana, gente, é uma loucura. Só que depois que a coisa dá certo, vai andando, e ela vai ganhando força, vai falando, puxa, deu certo, Marcele, que bom, né? Mas assim, isso eu falo a retirada final, porque eu já venho trabalhando a retirada, né, momentânea, diária, naquele dia a dia, na soneca do dia, até chegar naquela da noite, que normalmente é o tempo que a criança mais passa sugando, né? E aí, nessa retirada final, que eu falo com a mãe, ó, agora vamos lá, né? Então, vamos respirar fundo e vamos fazer. Então, a escolha, né, de ser um período que a mãe possa dormir no outro dia, e às vezes a criança já vai pra creche ou fica com a avó um pouquinho, aí você entrega lá, descansa, volta pra casa, dorme, recompõe as suas forças e energia, porque na outra noite você vai ficar sem dormir um pouquinho de novo. Você vai ter vontade de voltar atrás. E a gente com cansaço excessivo, sem dormir... Gente, eu sem dormir sou ninguém, sabe? Eu desisto de tudo, porque eu falo, gente, eu preciso dormir. Se eu não dormir, eu sou a pior pessoa do mundo. Então, e eu via isso, eu percebi isso como mãe, né? Como foi difícil para mim aquele puerpério, não porque eu tinha que cuidar da criança, dar banho, dar
amamentação, né? Eu acordava de madrugada, tudo tranquilamente. Meu marido apoiava, fazia massagem na mama pra mim, fazia pão caseiro. Depois, na outra mamada, a gente assava o pão, né? Então, assim, essa parceria foi fundamental, foi ótimo. Mas mesmo assim, o que mais me irritou? Não poder dormir. Aquele sono que realmente refizesse, restaurador. que fosse restaurador para a mulher, né? Então, é importante a gente falar sobre essas coisas e, assim, dizer que não existe uma mágica para tirar, né? Não existe. Não é uma técnica que você não vai existe lá, uma receita dá um de Google, bolo. como tirar as peitas, Não, segue, e você né? vai fazer isso. Eu tenho muitas mães que fazem isso. É. Porque hoje em dia, gente, o Google tá aí, né? Todo mundo usa para ter qualquer informação. Como fazer uma bomba. Né? Como tirar as peitas. Entendeu? Então, assim, Como trocar pneu de carro. Você já fez isso. Então, assim, são situações que a gente vai viver. É normal. Hoje o Google tá aí para ter uma disposição para as mães buscarem. Só que você vai achar o quê? Põe a chia, passa pimenta, né? Ai, gente, pimenta. Ai, meu Deus. Não, pimenta é difícil, né? Não. Tem uns negócios meio loucos. Tem uma que passa até na terra, assim, pra criança ficar com nojo. Já então, vi assim, isso. você vê de tudo, né? E às vezes a gente tem a outra técnica também, que é de furar, né? A chupeta, né? Talvez você já deve ter ouvido, não sei. Que você fura. Essa não. Então, você fura o biquinho com uma agulha. Aí passa 2 dias, você pega uma tesourinha, vai abrindo aquele furo. Passa mais uns 3 dias, você abre mais um pouquinho, até que ela fica rasgada, literalmente. A intenção aqui é dizer que a pressão que vai ter para sugar deixa de existir. Então, o prazer na sucção diminui. Porém, gente, isso não dá certo com todo mundo. Então, pode ser legal, mas pode não ser realmente a saída. Eu ainda prefiro ir trabalhando, principalmente aquelas condições que são mais tardias e que mais te dão a tal da birra ali para tirar, porque chora mais, mas são elas que exigem maior esforço nosso, enquanto mãe, né, na maternidade, de buscar o porquê daquela necessidade. Então, de ser apoio, ser suporte, de conversar, de falar, filha, mas aqui não, né, porque olha, todas as crianças estão brincando, vamos brincar também? Tira o foco da atenção da chupeta, vamos ocupar a mão dessa criança, a cabeça, os braços, as pernas, vamos fazer atividades, vamos fazer coisas diferentes, né? Porque é necessário essa busca por algo que realmente possa ser preenchido, ainda que tenha uma necessidade neural, mas essa diminuição gradativa é sempre mais benéfico do que umas condições meio radicais aí, sabe? Então, o que eu gosto de fazer no consultório, às vezes, prescrever um fitoterápico que ajuda a dar uma regulada no sono e aí a criança fica um pouco mais tranquila, sabe? É só para ficar menos agitada. Não é um fitoterápico, também não é um ansiolítico, Eu vou colocar né, um gente? adendo aqui na doutora Marcele. Ela falou para ocupar as mãos, a cabecinha da criança, para brincar, não é para dar tela não, gente, pelo amor de Deus. Isso é verdade, a tela... Tá? Celular, tablet, não substitui a chupeta por um celular, nem que seja por vídeo de galinha pintadinha, né? Aproveita esse tempo para brincar. A doutora falou que dá trabalho, que pode ser nas férias, então se é para dar trabalho, é para vocês se ocuparem, né? E não delegar para devices essa função de ocupar a cabeça da criança, né? De distrair a criança com coisas produtivas e não com tela. Né? Inclusive, você pode escutar a música sem ficar fazendo a exposição da tela. Não existe nenhum impedimento de você colocar lá Mundo Bita, palavra cantada, pra né? Escutar, tem tantas né? musiquinhas tão legais, né? Que incentivam, que interagem. Dança com essa criança, né? Coloca lá o fundo musical e vai dançar, vai fazer gestos, vai curtir, né? Uma energia gostosa em casa, né? E essa é uma forma, nem que você tenha que depois pegar ela no colo, vamos dançar, minha filha, meu filho e tal. E você vai fazendo aquele ninar de forma diferente, né? Porque é uma mudança, gente, de hábito. A criança, né? Por que na verdade existe essa história de que o dedo é uma autorregulação? Porque a criança com o dedo, por exemplo, ele vai se autorregular no momento que ele sentir necessidade
né? Ou seja, não era a necessidade da mãe e do pai, era a necessidade da criança. Então, isso é um fator interessante, apesar do prejuízo que a gente sabe, né? Profissionalmente, a gente vê o prejuízo enorme de dedo, mas existe essa vantagem, entre aspas, do dedo em relação à chupeta também, e que a gente pouco fala, que ela se autorregula no momento que ela sente necessidade. Se é uma criança que tem uma amamentação exclusiva e ela chupa o dedo de vez em quando, muito provavelmente ela vai tender a desfazer desse hábito sozinha, né? Porém, quando a amamentação não está bem estabelecida e aí a criança faz a sucção digital, ela tende a prolongar mais tempo. E aí é que entra a nossa dificuldade, né? Porque tem que, né, trabalhar os danos e essa parte psicológica toda da situação. Mas quando a gente dá a chupeta, é uma autorregulação da mãe, não é uma autorregulação da criança apenas, é porque eu escolho o momento que eu vou colocar, né? Depois que ela aprende a usar a chupeta, ela já pega e se autorregula também, entendeu? Com a própria chupeta. Mas é um processo que a gente precisa falar, né? As mães precisam ter esse apoio e buscar novas fontes, sabe, desse suporte emocional. É porque hoje a mãe trabalha, ela vive situações muito mais intensas do que no passado, né? A mulher moderna, ela tem o dia dela ali não acaba, gente, são 24 horas e se ela dormir 4, 5, tá no lucro, né? Porque ela tem realmente todos os afazeres domésticos, por mais que ela tenha pessoas que trabalham para ela, né? Outras não têm, e aí essa falta aí, né, de ter esse tempo para ela mesma descansar e se autorregular, é que faz com que as coisas vão sendo atropeladas, né? Então, Desandam um pouquinho aí nesse meio. Desandam. Mas enfim, a gente falou quase tudo. Tem uma questão aqui que eu tenho dúvida, tá? Que a gente é bom debater. Nos Estados Unidos, principalmente, eles têm como premissa, pelo que eu vi, né, de alguns papers, de prescrever chupeta para recém-nascidos, porque, segundo eles, evita morte súbita, síndrome da morte súbita. Né? Sim. Lá. Então eu vi muitos artigos que corroboram essa visão. Sim. Muitos pediatras que incentivam o uso do pacifier para a criança dormir, né? Por conta da síndrome da morte súbita. Já a nossa Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já vê isso já com com mais cautela. Muita né? cautela, porque a criança dorme e ela larga a chupeta. Então, Sim. se ela larga a chupeta, por quê? O que essa chupeta já tá um fazendo viés aí? nessa situação, né? Porque você vai fazer uma pesquisa e vai falar que vai impedir a morte súbita porque tá com a chupeta, mas a maioria das crianças, depois que fazem aquela sucção bem intensa, elas relaxam, entram num sono profundo da fase REM do sono e soltam a chupeta. Chupeta Então, vai parar se tiver embaixo do cercado. Então, ali ela vai morrer, né? Se ela não tiver com a chupeta, né? Então, eu fiquei bem sim. cabreira com esses estudos, até porque eu sou incentivadora ferrenha do aleitamento materno, né? O aleitamento materno, para mim, eu sou ortodontista, então é o primeiro tratamento ortodôntico. Sim, eu sempre o peito falo da isso, mãe. É verdade. O primeiro aparelho é o aleitamento materno. É a academia da criança, Sim. é onde ela trabalha todas as musculaturas necessárias para ela fazer todas as funções que ela vai precisar. Você sabe que eu passei uma semana no Hospital Amigo da Criança em São Paulo, em Tupã, né, fazendo um curso de aleitamento com a fono e dentista, a doutora Gabriela Dorothy, que infelizmente já não está entre nós, uma grande incentivadora da amamentação e que fala muito dessa questão, né, do respirador bucal, né, da questão do incentivo da amamentação, quanto que é importante, do uso desses objetos que a gente está aqui falando, né, para sucção, e foi fantástico, porque é um mundo que se abre num leque pra gente, assim. Fica fascinada, sim, né? sim, fica fascinado. Agora, falando sobre a morte súbita, como você estava, né, voltando aqui à sua pergunta, realmente, a Gabriela, que é essa pesquisadora, essa fono, que é outra Gabriela, não é Dorothy, é outra, Buccini, né? Ela que fez essa pesquisa, que gerou esse documento para a Sociedade Brasileira, né, de Pediatria,
ela comentou isso numa das lives que eu participei, que dizia exatamente o seguinte: essa história da chupeta evitar a morte súbita começou nos Estados Unidos, né, pela CDC, mas por que o incentivo veio de lá? Se a gente olhar para a taxa de amamentação, é muito baixa. As mulheres têm o quê? 2 semanas, em geral, de licença maternidade sem remuneração. Como é que você vai ter um incentivo à amamentação ali? Então, talvez, de fato, para aquela população, culturalmente, pode até realmente trazer um certo benefício. Por quê? Porque a mãe lá, ela começa, né, a gestação, ela faz os acompanhamentos médicos, ela já começa a receber em casa as fórmulas antes do bebê nascer. O bebê nasceu, o governo oferece as fórmulas para essa criança. Então, existe um incentivo ferrenho na indústria, que aqui não tem por conta dessa lei que a gente tem. A NBCAL, graças a Deus a gente tem a NBCAL, que dá uma freada nessas situações, porque são políticas públicas instaladas no nosso país, e lá não, lá é livre comércio, tudo você pode, e aí tem essa situação das mães já serem incentivadas, elas vão sendo conduzidas a desmamar, né? Seja porque a questão trabalhista, né, porque elas precisam voltar, porque ela não tem licença como nós temos aqui esse tempo, seja porque ela realmente recebeu o incentivo da fórmula e ela pode pensar, nossa, esse leite deve ser melhor do que o meu, porque aqui está escrito que tem isso, e aí o meu acho que não é, deve ter fraco, aquela história, velha história do meu leite fraco. É enriquecido com ferro? Não. Tem magnésio? Tem uma série de situações, né? Então, ela vinha falando, né, essa fono, grande pesquisadora, né, brasileira que está lá em terras americanas, eu fico muito feliz porque ela realmente tem ganhado prêmios lá, ela está ficando muito mais tempo do que era para ficar, porque ela foi realmente reconhecida, né, inclusive por eles, americanos. Então, assim, o trabalho dela tem sido muito louvacionado, porque é exatamente isso. Então, a fala dela, para mim, teve um peso muito grande nesse sentido, porque ela falou, gente, é só você entender que a morte súbita pode ser prevenida pela chupeta, mas aqui, culturalmente, as crianças já saem, não é mamando no peito, né? É praticamente já com a mamadeira pendurada. Então, o desmame já acontece muito precoce, muito precoce, né? Eu tenho um sobrinho americano que virou pai, e eu vejo isso claramente, como que não é essa questão de bebê já novinho, né? Já tá com mamadeira. E mãe brasileira que vai ter filho lá fora sofre. Passa. Essa brasileira passou sufoco. Ela falou que ela conseguiu um hospital amigo da criança lá, e ela teve o filho dela e não recebeu do governo a fórmula. Ela falou assim, eu acho que eu não recebi porque eu fui para outro tipo de hospital. Então, assim, hospital tem como maternidade. você em outro lugar procurar um hospital amigo da criança. Tem. Mas é uma luta muito, né, ferrenha que a mulher tem que fazer para buscar um lugar melhor e adequado nessa luta. Então, assim, por isso que a morte súbita lá talvez tenha um fator de risco maior. Uma outra coisa que ela falava era que lá é muito frio, né? O inverno é muito frio. Então, qual é a tendência? A gente vai empacotando as crianças, né? O berço tem mais coisa, mais informação, é mais aconchegante, é mais tecido, pano, né? O kit berço, tudo. Então, no Brasil, até por uma questão, né, do calor, né? Que aqui no Brasil é muito intenso, a gente já não tem muita coisa, assim. Mesmo assim, você vê que existe um movimento dos pediatras, da sociedade de pediatria, de pedir para retirar o kit berço, né, para não ter muitas coisas, para a criança não agarrar ali e não se machucar e não vir a ter esse engasgo, né, e promover essa morte súbita, e dormir de barriga para cima até os 6 meses. Essa é a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dormir de barriguinha pra cima. De barriguinha para cima, porque aí isso vai evitar. Então, assim, quando a gente traz culturalmente para nós essa história, não faz muito sentido, né? Porque aqui a gente tem um aleitamento maior, né? De forma mais exclusiva. O risco da morte súbita geralmente, aí até os 6 meses é um grande risco para qualquer um, né, assim, mas em especial para os cardiopatas, para aquelas crianças que têm uma imaturidade, né, neurológica, que tem uma situação muito específica, e para essas condições de ter muito pano, muito kit berço, muito cobertor, muito bichinho, né, essas situações. Então, assim, ou que
que não durma de barriga para cima, né? Tem essa situação. Mas aqui no Brasil a gente vê que tem culturalmente uma perspectiva diferente. Então eu achei isso super legal, porque ela trouxe essa visão, porque ela tá lá, ela foi mãe lá, né? E eu achei interessante demais, porque ela falou, gente, mas no Brasil a gente não vai sentir esse frio que a gente vai sentir aqui, né? Então já é normal a gente não ter muito empacotar a criança, né? Então, achei muito bacana e realmente hoje a gente já vê a Sociedade Brasileira de Pediatria trabalhando com um pouco mais de cautela essa informação, né? E pedindo, reforçando mais essa questão de vamos deixar a criança de barriguinha para cima até os 6 meses, né? A não ser que ela já comece a fazer um movimento, né, de virada. Aí você já começa a perceber que ela está tendo, né, às vezes uma maturidade fisiológica ali pronta para se virar. Mas se ela não se vira, ela vai ficar ali até os 6 meses de barriguinha para cima. Esse é o ideal, né? Você sabe que o meu, 25 anos atrás, eu fui orientada a deixar de lado. Sim, já teve essa orientação. Fui orientada a deixar de lado. Aí eu deixava de lado, mas ele virava de barriguinha pra cima. Deixava de lado, ele virava de barriguinha pra cima. Deixava bem solto. Eu sempre deixei menino meu solto. Até que ele nasceu em janeiro, então época de muito calor, né? Vivia só de fralda, 24 horas por dia. A minha filha também nasceu no verão e aí era só fraldinha. Só fraldinha. Os vestidos ficavam só pra ir passear. Aquele vento que dá gripe. Eu falei, gente, vento não gripa não, deixa vento, pelo amor de Deus, tá muito calor. Mas eu fui orientada a deixar de ladinho naquela época, né? As instruções vão mudando conforme o tempo, né? Eu a levei gente vai percebendo. Deixei de lado. A mamadeira, né? Hoje em dia as mães vão e compram aquela mamadeira e tem isso também, tá? Tem. Já tem o enxoval do bebê com um kit de mamadeira de 0 a 3 meses, de 3 a não vai sei crescendo, o quê. né? Os biquinhos. Tem kit de mamadeira. E como eu amamentei bem, eu falo, meu filho, você teve uma mamadeira que eu ia lá e cortava. Sim. E abria o bico, né? Abria de acordo com o que ele ia comendo. Com a necessidade dele. De acordo com a necessidade. Eu falei, ai, mãe, nossa, você era ruim, eu não tive esse monte de mamadeira. Eu falei, não, você teve uma, no máximo eu troquei o bico, entendeu? E ia abrindo. E aí você imagina há uns 40 anos atrás, né? Sim. Nossa, sim. 40, 50 anos eu mesma atrás. não fui amamentada, assim, por muito tempo. Eu também acabei usando mamadeira. E eu usei até os 7 anos, gente. Terrível, né? Meu café da manhã era na cama com mamadeira. Imagina, 7 anos de idade, né? E era o engrossante, e era engrossante, era açúcar, era tudo isso e mais um pouco, né? Então, realmente, hoje a gente olha e vê que não é, né? Como nós melhoramos, ainda bem, né? Como a sociedade já foi melhorando. Mas é por conta disso, né? Na época que minha mãe me teve, não existia esse aleitamento. Em 81, quando eu nasci, dali começou a surgir os primeiros documentos de incentivo à amamentação. Mas ainda não existia, por exemplo, essa regulamentação de uma norma que falasse, olha, não pode sair fazendo propaganda de fórmula, de chupeta, de bicos, né? Porque não é legal, a gente tem que incentivar. Então, assim, esse processo foi acontecendo. Por isso que essa lei, que é de 2006, ela começou a ser construída, gente, com muitos documentos e normativas já pelo Ministério da Saúde lá muito tempo atrás, né? Na minha época, eu tô com 41, né? Então, exatamente ali começou um processo de passos pequenos em direção a esse incentivo para ser um auxílio para essas mulheres, né? De mostrar que o leite dela não é fraco, que ela pode amamentar, né? Que ela pode ter uma rede de apoio, que ela pode ter suporte. Mas é uma construção de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha, assim. A gente vai de pouquinho a pouquinho incentivando. Então, o que a gente tem que deixar claro é exatamente isso, né? Eu sempre falo para as mães, eu faço consulta pré-natal odontológica, né? E ela serve basicamente para quê? Para ver a saúde da mãe, né? Primeiro porque tem risco de prematuridade, de nascimento, quando a mãe tem algum comprometimento gengival, periodontal, muito tártaro, né? Situações hormonais que levam a isso. E segundo, né? Geralmente eu faço em 2 etapas
essa promoção de saúde, né, no pré-natal, primeiro olhar essa mãe, segundo momento é só no meu escritório, gente. É muita conversa, porque ali eu abro uma série de opções para ela, ó, vamos conversar sobre isso, isso, isso. Aí eu falo da amamentação, né? Porque eu também tenho curso como né, de amamentação de aleitamento materno, né? Não sou consultora fora, não faço isso, mas para as minhas clientes eu tento dar o maior suporte que eu puder, né, nesse sentido. Então, vai ter momentos que ela vai ter que se preparar para a volta ao trabalho, como eu vou fazer, com o meu leite, eu posso tirar, aí eu vou indicando, né, um suporte, olha, pode usar essa bomba de leite que é a melhor que tem, que auxilia, que não machuca, como ela vai fazer a retirada, então eu vou explicando tudo isso para ela. Mas, acima de tudo, a gente vai falando sobre, inclusive, a chupeta, porque ela vai provocar um desmame. E, na maioria das vezes, ela vai fazer confusão de bicos e vai desmamar essa criança muito antes, e é o que eu não quero, porque o meu primeiro aparelho ortodôntico ali, ó, para minha amiga Fabiola, é o aleitamento materno. É o porque é peitinho da muito mãe. mais difícil tirar essa chupeta depois, gente. Então, se eu conseguir trabalhar naquele suporte, aí também, novamente, volto a falar. Ela foi ganhar neném, e aí ela começa, Marcele, tô aqui no auge da situação, meu puerpério tá, e eu tô aqui me coçando pra ir na farmácia e comprar. Isso né? ela não comprou ainda. Ela tá Mas focada por que ela não comprou? Porque ela passou na consulta, ela pelo teve pré-natal. informação no pré-natal odontológico, ela não foi uma mãe leiga que, né, eu vou porque é bonitinho e aí eu já não quero nem passar perrengue nenhum, eu vou comprar chupeta e vou levar no meu enxoval, já tá pronto, né? Essa mãe, ela buscou informação, né? Ela tava numa live, inclusive, que eu fiz com uma doula, né? Então ela falou, Marcele, tô te procurando por conta disso e tudo. Eu achei muito legal, porque ela realmente buscou informação. Não foi uma mãe que ai, olha, eu acho legal, e aí a avó incentivou. Não, ela realmente buscou. Mas mesmo ela, e ela teve todo o apoio, né, rede de apoio, ela teve suporte, teve fissura mamária, foi pro banco de leite, voltou, teve ajuda, e ela falou, tô quase cedendo. Aí, né, a gente, como profissional de saúde, fala, então tá, vamos lá. Vai falando comigo, vai vendo se você consegue descansar, porque às vezes a gente tem que repetir aquelas orientações, porque naquele auge a mãe não consegue enxergar muita coisa. Ela tá cansada, ela tá com muito sono, ela, né, tá precisando ali repor as energias. E aí, quando eu vejo que a mãe tem um suporte, fica mais fácil, né? E aí eu fui orientando essa mãe. E como foi legal, porque depois ela falou, Marcele, consegui vencer. E não deu chupeta. Eu não dei chupeta, né? E que bom, eu fico muito feliz, assim, porque ela conseguiu vencer. Agora, eu também não posso julgar aquela mãe que não teve apoio, que não teve, né, nenhum suporte emocional. Às vezes ela estava passando numa situação da fase da vida dela muito difícil, às vezes o marido ficou desempregado, teve alguma situação muito, né, uma situação emocionalmente que desestabilizou ela. Como eu vou falar para essa mãe não fazer isso? E quantos casamentos são desfeitos por conta do excesso de choro da criança logo no primeiro mês e o marido quer atenção e não consegue, né? Então existem muitas coisas que a gente tem que trabalhar caso a caso de forma individual. Então não é aqui apenas dizer, né, não ofereça, assim, eu realmente quero e luto para que não ofereça, para que não seja oferecido esse objeto. Porém, eu também não posso fechar os olhos para as necessidades que vão acontecendo ao redor dessa família. É o olhar né? para a família com empatia, o olhar para a família, né? porque assim, a mãe calma com o bebê chorão, ela vai tentar não ceder a todo custo. Igual essa mãe que eu te relatei aqui. Agora, aquela mãe que já é naturalmente mais agitada, ela tá no puerpério, tá tenso, né? O bebê chora exaustivamente. Ela vai ceder muito mais fácil, concorda? Então, a gente precisa ser um suporte ali para aquela família, né? Não podemos fechar os olhos para essa situação. Agora, se deu, a gente vai tentar promover a remoção desse objeto quanto antes, né? Isso que é importante, não esquecer dessa situação. Acho que o nosso tempo foi. Falamos pouco. Então, vou fechar Imagina. aqui. Eu estive aqui com a doutora Marcele Leite. Os contatos dela eu vou deixar embaixo, tá? Vai estar no meu Instagram também, do Parentalidade e Consciência. Pré-natal odontológico é necessário, né? Para que essa mãe já esteja preparada para tudo que vai acontecer, já venha com força, já venha com estrutura, já venha com uma rede de apoio.
E foi muito boa essa conversa. Eu sou fascinada por isso, né? Eu sou muito suspeita, porque os bebês, toda essa fase, crescimento facial, eu sou fissurada em crescimento facial, já é uma outro escopo aqui, mas obrigada. Obrigada a você, só tenho a agradecer. Fabiola. Eu que agradeço. Anos de parceria, convivência profissional, e que a gente traz para esse bate-papo foi super gostoso, assim, delícia poder trocar essas ideias, levar informação, né? E dizer que a gente está aqui para ser suporte, como pessoa, como profissional, como cidadã, né? Como mulher, como mãe. E é isso que a gente quer deixar, né? Esse recado de ser suporte para essas mulheres também. Aqui fomos nós, do Parentalidade Consciência. Até o próximo.